Fala galera, como é que vocês estão aguentando aí esse frio todo que acabou de chegar? Misericórdia, Ângelo, tá vestido assim no calor desse Nordeste aqui em Pernambuco, Gravatá, tu quer morrer, É rapaz? claro, rapaz, me deixa, eu vou pro Nepal, vou escalar o Everest. Não diz que tem que ficar em isolamento? Pois agora eu quero ver o coronavírus me alcançar lá em cima do Everest. Tu vai escalar a maior montanha do mundo com só com isso aí, esse casaco e com esse físico. O Monte Everest tem 8.848 metros acima do nível do mar, ou seja, é a parte mais alta da Terra. Doutor Getro, como é que eles calculam o tamanho, a medida de uma montanha assim? Eles escalam a montanha com uma fita métrica gigante, é? Cara, agora tu me pegou com essa, viu? Mesmo que fica um cara no pé da montanha e o outro corre desesperado até o topo com a fita métrica gigante para calcular essa altura? Claro que não, né, meu amigo? Claro que não. E ainda bem que existe a matemática para comprovar isso. A gente pode usar a trigonometria para calcular perfeitamente a altura de uma montanha. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Espero vocês. Cerca de 5.000 pessoas já alcançaram o topo do Everest e umas 300 já morreram no caminho tentando. Para conceder uma permissão nessa caminhada, o governo do Nepal cobra uma taxinha pequenininha de 11 mil dólares por pessoa. Tutor Marcondes, com que tipo de coisa nós deveríamos nos preocupar ao escalar o Everest? Fala aí pra gente. Bem, com essa pergunta eu acho que tem gente que está querendo ficar mais próximo de Deus, viu? E aí deve estar disposto a subir a maior montanha do mundo, né? O Monte Everest, né? Que fica na Cordilheira do Himalaia, né? Mas se você pretende fazer isso, meus amigos e minhas amigas, vocês vão ter algumas dificuldades sim, viu? Eu cito duas delas. O próprio efeito da altitude, né, que vai influenciar a quantidade de oxigênio, e a segunda, que é a temperatura. Então, meus amigos, se você quer escalar o Everest, então fique atentos, porque em uma das nossas aulas a gente vai conversar melhor sobre isso, viu? Então, assim, eu desejo a vocês boa sorte e vamos continuar com essas perguntas que eu estou achando super interessante, ok? Tutor Elber, o que exatamente vai começar a acontecer comigo à medida que eu for me aproximando lá do topo do Everest? Porque eu vou chegar lá. E então, gente, quais são os devidos cuidados que a gente deve ter no caso de uma subida, de uma escalada para um monte de elevada altitude? Quando a gente vai para esses locais de elevada altitude, é comum a concentração de oxigênio ir diminuindo com o passar do tempo. O oxigênio, você já deve ter escutado na TV, ele vai ficando, o ar em si vai ficando rarefeito. O que seria esse ar rarefeito? É um ar com baixa concentração de oxigênio. E esse oxigênio, você sabe que ele é vital para a gente precisa dele para respirar, pessoal. Então, o que é que pode acontecer? Normalmente, a partir de altitudes acima de 2.400 metros acima do nível do mar, começa a aparecer os primeiros sintomas daquilo que é conhecido como mal das montanhas. Que sintomas são esses, Elber? Você pode ter náusea, você pode ter tontura, fortes dores de cabeça, dificuldade de respiração. E o que é que eu devo fazer, Elber, para evitar isso, para diminuir esses efeitos? A gente aconselha que no caso de subidas, né, de escaladas para elevadas altitudes, que esse deslocamento ocorra de forma mais lenta. Para quê? Para seu corpo se habituar, seu corpo se acostumar a essa baixa quantidade de oxigênio, gente. Então, faltou oxigênio, diminuiu o oxigênio, a concentração dele, teu corpo vai apresentar alguns sintomas, teu corpo vai dar alguns sinais. E detalhe, isso não é exclusivo da gente que é magrinho ou não malhado. Isso pode acometer qualquer pessoa. Beleza, gente? Valeu!
O Everest fica na Cordilheira dos Himalaias, exatamente na divisa entre o Nepal e o Tibete. Tutor Tiago, quais desafios culturais nós enfrentaríamos nessa caminhada até lá? Cara, os desafios seriam inúmeros, né? Principalmente pelo fato de que é uma cultura do outro polo do mundo, né? Nós aqui estamos acostumados a entendermos e assimilarmos tranquilamente as culturas ocidentais, por assim dizer, né? O Ocidente, ele, por mais que cada país tenha as suas peculiaridades, mas assim, eles têm um conjunto de regras, de valores que são semelhantes, bem diferente dos orientais, né? Então, quando você vai ali para aquelas bandas ali do noroeste, nordeste da África, né? A Euroásia, aí você já pega a Ásia e pega toda aquela parte ali da Oceania, a cultura daqueles povos são completamente diferentes. E esse choque cultural, no passado, ele inclusive desenvolveu muitas filosofias, muitas ideologias que fizeram até o homem pensar em escalonar. O que é que eu quero dizer com isso? É colocar em, tipo assim, a hierarquia das culturas, né? Tipo, o homem chegou a pensar, certa vez, que existe uma cultura suprema, né? Enquanto existem outras culturas que elas estão em desenvolvimento, ou atrasadas, ou defasadas. Eles chamavam esses, assim, eles classificaram esses como bárbaros. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, né? Pois é, a escalada do Everest não foi apenas uma aventura geográfica, mas ela também acabou sendo uma aventura que tinha muito conteúdo histórico, ideológico, político, econômico, cultural. Bom, a gente precisa estudar mais sobre isso. Valeu! Cada cultura tem seu jeito de contar os grandes feitos das suas histórias. O Nepal e o Tibete com certeza tem um deles, mas aqui o nosso jeito nordestino de contar os atos heróicos é totalmente diferente. Quem mostra isso pra gente é o Tutor Flávio. É isso aí, meu amigo Ângelo. E não é, bichinho, que tu tá muito certo? O nordestino tem um jeito peculiar de contar e de fazer histórias. Nós vamos mergulhar no universo do cordel. Nós vamos entender toda essa estrutura fantástica de uma poesia que vem encantando gerações. Nós vamos descobrir a origem, essa origem desse cordel. Nós vamos descobrir como ela funciona. Nós vamos ter acesso a exemplos de cordéis. Nós vamos ter a oportunidade de, em uma oficina, começar as primeiras escritas do seu cordel, querido aluno. Então nós vamos, a partir desse estudo, mergulhar nesse universo literário que faz parte de toda uma região rica em cultura, uma região rica numa linguagem única. Então, através do cordel, nós teremos a oportunidade de versificar, de rimar, de construir uma poesia única. Aguardo vocês. Talvez você nunca vá ao Everest, mas você tem montanhas em sua vida que você precisa escalar. E quem fala um pouco sobre essas montanhas pra gente é o pastor Tiago na meditação que você vai assistir daqui a pouquinho. E olha só, depois da meditação não esquece, hein? As tutorias técnicas estão aí para você e também os exercícios que você precisa fazer. Passa lá no portal da Educação Adventista, cpbedu.me, que você vai ter acesso a todos esses desafios. E mais tarde tem Quarentena Quest. Se liga, hein? Valeu, pessoal. A gente se encontra. Pessoal. Tchau, tchau. Valeu, fica bem. Bom dia, mano. Tudo bem com você? Olha só, quando eu era pequeno e fazia alguma trela, eu tinha a ilusão de que eu conseguia me esconder da minha mãe dentro de casa. Vê que situação. Sei lá, quebrava um prato, quebrava um jarro, fazia alguma coisa, alguma trela, brigava com o irmão, qualquer coisa assim. E aí quando minha mãe chegava em casa e eu sabia o horário que ela ia chegar mais ou menos, eu tentava me esconder em algum canto. Às vezes me escondia dentro do guarda-roupa, às vezes, sei lá, na área de serviço, do lado da máquina de lavar. Mas nunca dava certo, ela sempre me achava e sempre tinha a bronca natural e tudo bem, passava. Mas sabe o que eu acho interessante disso? É que o ser humano parece que é assim, né? A gente tem a mania de achar que a gente pode se esconder de Deus, principalmente, né? Mas olha só o que eu encontrei aqui, Salmo 139, versos de 7 a 10. O Salmo começa dizendo assim: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. E se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Só que sabe o que é interessante? Muita gente lê a Bíblia e acha que a gente tem que ter medo de Deus, sabe? Que a gente tem que fugir de Deus quando a gente faz alguma coisa errada e que Deus ele tá procurando a gente só para punir a gente. Não é bem assim. Vou continuar a leitura aqui. Aqui diz, ó, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aqui tem uma mensagem de esperança. Deus não é um Deus que ele fica atrás da gente para punir a gente. Pelo contrário, ele fica atrás da gente para salvar a gente, para guiar a gente, para conduzir a gente pelo melhor caminho. Então que tal hoje a gente se segurar nessa promessa e agradecer a Deus pelo fato de que em qualquer lugar que eu vou, posso subir no Monte Everest. Deus ele vai estar lá, cuidando de mim e querendo me sustentar. Vamos fazer essa oração? Nosso Pai, obrigado, Senhor. Queremos fazer essa oração, ó Pai, para Ti, apenas para Te agradecer pelo privilégio que nós temos de termos um Deus que corre atrás da gente só para nos salvar. E não adianta o buraco onde a gente se meteu ou a montanha que a gente escalou. O Senhor vai estar lá, nos guiando, nos conduzindo e também pronto para nos socorrer. Hoje nós Te louvamos, Te agradecemos, Te pedimos por um dia de bênçãos hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe, irmão. Bom dia.